Olá, sejam bem-vindos ao Princípios da Prática Esportiva. A gente segue conversando sobre o tema agora em vídeo no nosso programa de TV. Hoje a gente fala sobre o princípio da prática de esportes, os princípios para a prática de esportes. Estamos aqui com os professores Dionísio Leonel Alencar e Adriano Loureiro. Eles estão aqui, prazer receber vocês. Queria começar com o currículo de vocês, a bagagem de vocês, para o público saberem e terem mais aprofundamento em quem vocês são. Começo com você, professor Leonel. Seja bem-vindo. Olá, inicialmente queria parabenizar a Fundação Demócrito Rocha, na pessoa de sua presidente, a Luciana Duma, o coordenador desse curso, o professor Ricardo Catunda, princípio da prática esportiva. Sou Dionísio Alencar, graduado em Educação Física, mestre em Educação e Ciência do Desporto, mestre em Educação e Gestão Desportiva e doutor em Ciência do Desporto. Professor Adriano Loureiro, por favor, para o nosso público, se apresente. Tudo bom, Alessandro? Tudo ótimo. Como é que tá? Bem, inicialmente eu também gostaria de parabenizar a Universidade Aberta do Brasil pelo o propósito, né, desse curso, juntamente com a Fundação Demócrito Rocha e o querido amigo professor Ricardo Catunda, que está coordenando o curso, pelo convite, queria agradecer. E a minha formação, eu sou mestre em Fisiologia, doutor em Fisiologia, pós-doutor em Fisiologia e atualmente sou docente da Universidade Estadual do Ceará. Então, minha vida toda, eu poderia dizer assim para você, é muito relacionada à fisiologia do esporte, do exercício, é a minha área de intervenção profissional. Com esse gancho que você deixou em relação à fisiologia do esporte, o esporte presente na sua vida como um todo, eu te pergunto quais princípios são fundamentais para iniciar na prática esportiva e, claro, principalmente com as crianças ou então um adulto, um jovem que nunca praticou educação física, quais são os princípios fundamentais que você julga que não poderia deixar passar batida? Eu tenho um pensamento sobre isso muito particular, sabe, Alessandro? Eu faço o seguinte questionamento, a partir da tua pergunta. Por que nós nos movimentamos? Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Por que o homem se movimenta? Qual é o motivo, né, do homem se movimentar? Não sei se vocês já pararam para pensar sobre essa situação. Eu acho que isso fundamenta esse princípio da prática esportiva. Então, eu tenho um conceito que nós nos movimentamos basicamente por três razões. Primeiro, por necessidade. Então, por exemplo, eu tenho uma necessidade de me alimentar. Eu me desloco, eu me movimento até um determinado ponto para ter acesso ao alimento, ou para beber água, né? Isso é uma necessidade. Eu me movimento para ir trabalhar, eu me movimento para ir para a escola. Então, na verdade, isso é uma necessidade básica. Preciso me deslocar. Eu também me movimento por prazer, é a segunda razão, o segundo motivo. Então, a ludicidade, a música, a dança. Quando você escuta uma música, por exemplo, né, aquele som ele te remete a alguma coisa prazerosa e tu começa a se mexer de alguma forma. Então, a pessoa que escuta uma música de forró, por exemplo, ela, porra, que música bacana, vamos dançar? Então, ela se movimenta. A própria atividade sexual em si, ela te dá prazer. Tu se movimenta por conta do prazer. Então, é a segunda razão, o segundo motivo da gente se movimentar. E o terceiro seria, eu classifico isso como a conscientização. Eu entendo a importância daquele movimento para a minha saúde, minha saúde biológica, a minha saúde mental. Então, existe um aspecto da educação relacionada ao movimento, que está muito atrelada ao que acontece hoje em dia. De uma maneira geral, Alessandro, nós estamos muito ligados ao comodismo. O ser humano, ao longo da história, né, de acordo com os estudos antropológicos, históricos, culturais, ele sempre buscou o comodismo. A gente sempre procura estar parado. Vou dar só um exemplo para ti, que eu sempre dou em sala de aula. Por exemplo, tu chega num shopping com um carro. O que é que tu faz? Tu fica andando no carro, procurando o estacionamento, a vaga mais próximo da porta. Isso é inconsciente. Por quê? Porque nós temos uma necessidade básica, histórica, cultural, fisiológica,
antropológico de poupar energia. Por que a gente tem essa necessidade? Porque ao longo da história nós tivemos escassez de alimento. Então nós desenvolvemos, do ponto de vista adaptativo, os adipócitos para armazenamento de energia, e aí a gente só se movimentava por necessidade, em busca de alimento. Ou seja, resumindo a tua pergunta, hoje o princípio da prática esportiva está muito ligado à conscientização das pessoas que buscam a prática esportiva e à ludicidade, ao prazer. Então, por exemplo, na escola, as crianças, de uma maneira geral, é o primeiro contato que ela, teoricamente, teria com o professor de educação física e com a iniciação esportiva. Essa aula de educação física, ela tem que ter como princípio básico a ludicidade. É você atrair a criança para aquela prática esportiva que normalmente não é agradável, porque ela te leva a um esgotamento físico. E aí você tem que submeter a criança a atividades mais lúdicas, de desenvolvimento de habilidades motoras, por exemplo, né, porque aí é outra questão mais educacional, mas que tu traga a criança para a prática esportiva e que ela entenda que aquilo dali pode ser benéfico inicialmente com o prazer que ela tem no desenvolvimento daquela prática. Perfeito, professor. Converso agora com o professor Dionísio. Professor, eu te pergunto, principalmente para a primeira idade, para a criança, logo em casa ou já na própria escola, como iniciar no esporte, o que isso pode trazer de benefício já o quanto antes na vida do indivíduo, do ser humano e principalmente das crianças, quais são os principais benefícios que o jovem, a criança, principalmente no âmbito escolar, pode ter iniciando no esporte muito cedo? A escola, na minha opinião, é o principal local de motivação para tornar a atividade física um hábito para o resto da vida, né? E o esporte, dentre as atividades que são desenvolvidas na educação física escolar, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, o esporte ele é a ferramenta mais motivadora. Então, a educação física escolar hoje ela tem alguns princípios, né? E o princípio principal, né, seria tornar um hábito a prática da atividade física. O que nós temos que entender, né, é a questão da iniciação precoce e a especialização precoce, que são duas coisas que se confundem. Sim. Algumas pessoas confundem, certo? E erroneamente não empregam conforme a faixa etária do indivíduo. Essa era exatamente a situação que eu ia perguntar. É um bate-papo aqui, eu complementar essa fala do Dionísio, porque assim, basicamente, essa prática esportiva, essa iniciação esportiva, ela vai trazer, obviamente, como o professor Dionísio falou, esse hábito de vida saudável, porque você deve cultivar isso inicialmente na escola. Sim. Hoje, principalmente, por conta desse estilo de vida que nós temos, as crianças se movimentam muito pouco. Então, tem estudos que dizem, hoje, nos dias atuais, que os níveis recomendados de atividade física para a criança não são atingidos. Somente 2 em cada 10 crianças atingem esses níveis recomendados de atividade física. Isso é muito ruim, porque essa criança sedentária, né, ou com baixo nível de atividade física, possivelmente será um adulto também com baixo nível de atividade física. Essa prática esportiva, ela vai melhorar, né, ela vai atingir basicamente 4 fatores. São fatores biológicos. Então, a prática esportiva, tanto em crianças como em adultos, vai trazer benefícios na melhoria da coordenação motora, por exemplo, no equilíbrio, que são coisas básicas, mas que muitas vezes as pessoas não ligam. Vou dar um exemplo para você. Se você não tem prática esportiva nessa iniciação, na infância, você vai ter dificuldade, por exemplo, possivelmente em dirigir. Dirigir é uma coisa fácil, mas existem características que são desenvolvidas na infância que te ajudam nessa habilidade motora que exige um alto nível de coordenação. Ela é complexa dirigir. Você tem que estar atento, né, do ponto de vista visual, manual, auditivo. E existem várias ações que você deve fazer ao mesmo tempo. Então, a prática esportiva ela desenvolve características biológicas, como, por exemplo, coordenação motora, força, flexibilidade, equilíbrio.
A prática de atividade física desenvolve características psicológicas, aumenta a autoestima, da confiança. Isso acontece em crianças e em adultos. A prática de atividade física, isso regular, obviamente, ela te traz benefícios sociais, porque tu tem interação com as pessoas, né? Inclusive, recentemente, foi proibido o uso de celular nas escolas. O que é que está sendo observado? Que as crianças agora interagem mais durante o intervalo, praticam atividades físicas durante o intervalo que não praticavam com o uso da tecnologia. Então, essa questão de relação, né, social também está atrelada à prática de atividade física. Quando tu participa de um time, por exemplo, né, coletivo, que tu tem 10, 20 pessoas, tu tem que interagir, onde é que tu vai ficar, onde é que eu vou ficar. E a prática da atividade física também tem alta relação com a cognição, o aprendizado, a memória, a capacidade de raciocínio lógico. Então, há vários aspectos que são desenvolvidos com essa prática regular de atividade física, na infância, obviamente, e na vida adulta. Essa questão da especialização precoce, professor Dionísio, a gente falou muito aqui dos prós, né? Existem contras também em caso de uma falta de um acompanhamento de um profissional, principalmente com essas crianças, com esses jovens que são, que entram, né, que são inseridos no mundo do esporte. Eu te pergunto em relação aos contras que isso pode acontecer com essas crianças. Em caso de uma forma adequada de acompanhamento de um profissional, o que é que isso pode afetar na vida de uma criança? E em um caso de um ser muito novo, já inserido no esporte, que tem a tendência a já competir, como trabalhar isso, principalmente com a família, com as pessoas próximas, com os responsáveis? Olha só, é muito importante, né, que aquele sujeito que vai dinamizar a prática do esporte, né, ele tenha conhecimentos e tenha uma formação em educação física. Ele seja um profissional de educação física. E que esse profissional de educação física, ele seja registrado em seu devido sistema, que o nosso sistema é o CONFEF-CREFS. Sim. Então, isso aí é o primeiro passo. Né? Então, os locais da prática desportiva, como escolas, academias, federações, areninhas hoje, principalmente, que nós temos areninhas em todas as cidades do estado do Ceará e do Brasil, é importante essa presença. Em 2023 foi sancionada a Lei Geral do Esporte. É uma lei que ela veio, que ela estudou todas as leis que nós tínhamos no esporte, a partir da Lei Pelé, a partir da Lei Zico, Estatuto do Torcedor, e essa lei, e foi feita uma lei só. Sim. Essa lei, ela hoje, ela trabalha o esporte, né, em 3 dimensões: a vivência esportiva, a formação esportiva e a excelência esportiva. Quando você vê esse primeiro fator, vivência esportiva, é o que o Adriano falou, né? É o trabalho com a criança, certo? Principalmente em cima do lúdico, né? E que a criança tem a oportunidade de praticar os mais diversos esportes. E nesse sentido, a criança ela vai melhorar, vai aumentar o seu repertório motor. Ora, se a escola, se aquela associação, se aquele projeto social oferece só um esporte, como no nosso país, o primeiro que se oferece qual é? O futebol. Ou o futsal. Exatamente. Com as dimensões menores. Ora, e aquela criança, ela não gosta, simplesmente ela não gosta. Por qualquer motivo ela não gosta. O outro local só oferece voleibol. Tem crianças que não gostam. Se você oferecer a mais diversas formas de práticas esportivas, fica mais fácil, coletivas e individuais. Sim. Né? Aí, com certeza, você vai encontrar nesses locais, certo? Serve até de detecção de talentos. Assim. Verdade. De uma maneira, né? Cada criança dessa, por exemplo, ela tem uma característica morfológica, biológica específica. E muitas vezes ela não se adequa àquela determinada modalidade esportiva. A gente fala muito sempre que, normalmente, não é a pessoa que escolhe o esporte, mas é o esporte que escolhe a pessoa, por conta dessas características. Né?
E aí tem essa questão que o Dionísio falou da vivência. Nem toda criança vai ser um atleta de alto rendimento, muito pelo contrário. A grande maioria não será. O esporte nessa iniciação, nessa vivência esportiva, na fase da infância, ele serve mais para educação do corpo, educação de conceitos básicos, né, de vida, regras, né, limites. Né? Então o esporte ele tem muito desses benefícios. A construção do próprio cidadão. Exatamente, né? Ele está relacionado diretamente com a cidadania. Só para finalizar, a grande questão disso aí é que esses benefícios normalmente só são observados a médio e longo prazo. Eles não são observados tão rapidamente. Então, quem tem o hábito da prática esportiva desde a iniciação tende a adquirir essas características ao longo do tempo. Antes dessa lei geral do esporte de 2023, se trabalhava o esporte em 4 dimensões. O esporte educacional, o esporte participação lazer, o esporte formação que entrou em 2015, salvo engano, né, e o esporte de rendimento. Agora, como eu falei no início, né, em 2023, ele está sendo dimensionado como vivência esportiva, formação esportiva e excelência esportiva. Sim, e aonde está o esporte de participação e lazer, que é das dimensões o mais praticado. Que é o de né? o lazer. Ele entra tranquilamente nas vivências esportivas. Sim. As vivências esportivas é só para criança? Não, de maneira nenhuma. É para todas as faixas etárias. Formação esportiva. Né? Formação esportiva não está fazendo. Já está mencionando, né? Que seria a formação do atleta. Direcionamento para determinado... Direcionamento. Ele praticou, vivenciou uma gama de esportes, né, no início da infância, na formação esportiva. Né? Ele começa a se direcionar e a excelência esportiva é o esporte de rendimento ou de alto rendimento. É isso, a gente continua nessa temática de inicialização, porque hoje é um assunto muito comum, que a prática esportiva serve como, digamos, uma válvula de escape para a pressão social, problemas psicológicos entre, principalmente jovens, adolescentes, as questões familiares também, que influenciam muito. Como mostrar para o jovem, professor Adriano, principalmente os mais incomunicáveis, os que são difíceis de se acessar, que o esporte é uma ferramenta de reconstrução, de base, e que não necessariamente tem que vencer todos os momentos, que muita gente acha que o esporte tem que vencer sempre, mas como algo que seja, digamos, para se reconectar consigo mesmo, algo que vá além da competição, como mostrar para o jovem e principalmente para a família do jovem, para os pais, para os responsáveis. Essa pergunta é interessante porque, para mim, tem muito a ver com vivência. Oportunização daquela determinada prática esportiva. Isso tem uma relação direta com a família, com as instituições, com os governos. Eu, contar aqui um caso, né? Recentemente eu fiz um aniversário da minha filha, fui num restaurante, né? Nós chamamos as amiguinhas e me chamou a atenção um aspecto, porque elas praticamente não conversavam, elas ficavam muito ligadas à tecnologia. Celular. Então hoje, né, a sociedade, se você pegar 20, 30 anos atrás, as crianças estavam praticando, vivenciando, né, de maneira lúdica, na rua, sem regras. Né? Hoje, a prática esportiva, ela está muito ligada a ambientes mais fechados, mais estruturados. Os clubes. Isso, escolas, e com profissionais mais qualificados. Isso se refere à tecnologia e à violência também. Além disso, obviamente, ainda existe a exigência do resultado acadêmico. Estou falando de criança e adolescente. Então, por exemplo, há uma cobrança muito grande das famílias com relação a Enem, vestibular. Então, você tem uma maior sobrecarga também de atividades extracurriculares, como, por exemplo, atividades de línguas, atividades de reforço escolar. Então, tudo isso diminui cada vez mais o espaço da vivência esportiva. Ou seja, a criança tem acesso à tecnologia, a criança ela tem acesso à violência doméstica, ela tem mais cobrança dos pais por resultados acadêmicos, e ela tem atividades extracurriculares, como inglês, música, muitas vezes, né? Musicoterapia, psicologia. Hoje está
tem muita criança com necessidade de acessar essas vivências relacionadas à psicologia. Então, tudo isso diminui o tempo de prática de atividade física e de vivência esportiva. Qual é a solução? É o entendimento da sociedade, o entendimento das famílias, o entendimento dos governos, da importância do resgate dessa prática esportiva. Antigamente, nas escolas, você tinha mais aula de educação física. Hoje, a escola tem uma certa autonomia e a primeira coisa que a direção da escola faz é o quê? Diminuir o número de aulas de educação física. Sim. A primeira coisa. E aí você já não tem aquela prática que você tinha antigamente de atividade no meio da rua, né, com os amigos. Então, tudo isso dificulta cada vez mais esse acesso e aí a gente tem essas doenças hoje que são caracterizadas como doenças psicossomáticas, que tem uma relação, talvez, muito forte com essa ausência da prática de atividade física mais frequente. Professor Dionísio, em relação à detecção de talentos, né, principalmente dos mais jovens que estão iniciando nesse universo esportivo, eu te pergunto, como que fazer para o profissional de educação física, como fazer com que esse processo da detecção de talento seja um processo justo, né, que insira o jovem ao esporte e que coloque ele em níveis de competição já desde cedo, para ele ter uma mentalidade esportiva e saber ser consciente do que ele está fazendo ali? É um processo muito difícil. Por quê? Porque a oportunidade, né? A oportunidade, ela surge. Né? Vamos aqui pegar um exemplo internacional. Cafu, né? Lateral direito da seleção brasileira, um dos jogadores mais laureados do mundo, ganhou Copa do Mundo, ganhou Champions, ganhou o Campeonato Brasileiro. Tudo. O Cafu ele passou por 9 peneiras. 9 peneiras. Né? Na 10ª que ele foi aproveitado em um time pequeno. Por quê? Porque a oportunidade que o garoto Cafu teve, que é a mesma oportunidade que os garotos de hoje têm, é a oportunidade de 10 minutos. Em 10 minutos, ele tem que mostrar tudo para aquele técnico, para aquele observador, para aquele olheiro, que ele é craque. Né? Em 10 minutos, algumas vezes no campo de futebol, com as dimensões que ele tem, você pega na bola uma vez, às vezes não pega nenhuma vez. Depende Se você não pega na bola nenhuma vez, você não vai ser escolhido. Se você tiver sorte de fazer uma jogada bonita, coloca o nome desse menino, que esse menino dá certo. Então, é muito difícil a questão da detecção de talento. Além, né, da busca de talentos em locais específicos. Né? Nós temos no Brasil um esporte, canoagem, que ele está se destacando. Com Ezequias, não é isso? Com Ezequias, né? Sim. Aonde é que o Ezequias morava? Ele era um ribeirinho. Bahia. Morava na Bahia, na beira do rio. Ele já tinha aquela prática. Ele não tinha a prática da canoagem esportiva, mas ele já sabia canoar. Ele já sabia remar. Né? Nós temos açudes. Estado do Ceará. Nós temos açudes. Por que é que não se coloca prefeituras, governo do estado, essa prática de canoagem esportiva nos açudes? É aquilo que a gente estava falando, que eu estava falando, só interrompendo aqui, rapidamente. Há necessidade da conscientização da sociedade de uma maneira geral, como família e autoridades, mas há também necessidade de programas, projetos que estimulem, incentivem essa prática. Você tem que ter política pública ligada diretamente a esse tipo de atividade. Ainda mais nessas modalidades em que, digamos, não são tão conhecidas. Elas aparecem a cada 4 anos nas Olimpíadas e quando tem brasileiro competindo e ganhando alguma medalha. Mas elas não aparecem, me permita dizer, para o grande público. Sim. Por exemplo, recentemente eu fui para uma homenagem na Câmara de Vereadores aqui de Fortaleza com a Federação Cearense de Ciclismo. Eu fiquei impressionado, Dionísio, com a quantidade de gente. Cada modalidade dessa é um mundo à parte. Há uma quantidade muito grande de praticantes. A gente aqui não tem um contato porque muitas vezes os meios de comunicação não mostram isso. Mas você tem uma sociedade hoje que procura uma prática de atividade física muito em nichos. Né? Tem gente, por exemplo, a gente estava conversando nesse instante sobre o beach tênis.
O beach tênis é uma febre. Sim. Se tu fizer um evento, né, que tu vá premiar os melhores do beach tênis do estado do Ceará, a quantidade de gente que tu vai observar ali é muito grande. Só que em termos percentuais, quando você pega a população de uma maneira geral, isso não é tão significativo. E aí você precisa de políticas públicas para fazer, né, esse acesso mais democrático para a sociedade de uma maneira geral. Ainda nessa questão, qual foi a primeira equipe brasileira em termos de seleção de beach tênis que saiu? Saiu do Morro da Mangueira, de um projeto social da Escola de Samba Mangueira. Sim. E ali saíram os primeiros atletas. Hoje já se trabalha em todas as classes, né? Inclusive nas classes mais altas. Exatamente, virou um negócio que você praticamente vê ali Então, uma quadra em todo o atleta está ali. Ele Né? precisa O futuro atleta está aí. Ele precisa ser estimulado. Ele precisa ter oportunidade. Né? Skate, surf. É incrível. Sim. Ó, ele começa uma prática, normalmente esportiva ali, por volta de 10, 11, 12 anos. Com 2, 3 anos, o atleta cearense, a gente tem vários exemplos aqui no estado. Ele começa a competir a nível nacional, a nível sul-americano. A falta da vivência é que não possibilita esse tipo de ação. Mas se você oportunizar, você vai ter referências, com certeza. Perfeito, professor. A gente já está na reta final aqui do nosso papo, mas eu queria, inclusive, falar com vocês em relação a essa temática ainda da questão da oportunidade de apresentar. Isso aqui também serve como um método de divulgação, de mecanismo para, enfim, estimular pais a incentivar as crianças, os responsáveis, as próprias crianças, caso estejam assistindo. Então fica esse convite aí a conhecer, a buscar um esporte que é muito interessante. Já que a gente está na reta final, eu queria perguntar para você, professor Adriano, em relação à questão de etapas. Você da fisiologia deve entender muito bem. Em que momentos mudar em relação aos esportes, algo que exige um pouco mais de carga, de força, de habilidades? De cada um ou tem idades específicas? Vai de cada criança, de cada jovem? Só para ficar claro, é um trabalho individualizado, apesar de às vezes ser um esporte coletivo, ou é um trabalho que dá para fazer com mais de 1, 2, 3 crianças? Seguinte, tem muitas teorias a respeito desse aspecto. Eu prefiro pegar uma teoria mais geral que tem relação com a fisiologia. Até aproximadamente ali o início da puberdade, 10, 11, 12 anos, praticamente não existe diferença de força, de velocidade, de estatura entre meninos e meninas. Uhum. Eles estão na fase ali de crescimento e desenvolvimento. Quando inicia-se o processo maturacional, a gente tem uma diferença biológica no desenvolvimento de meninos e meninas, de crescimento e desenvolvimento. Então, os meninos eles passam a ter mais força, mais velocidade, mais massa muscular, por conta dessa maturação biológica que está muito atrelada à testosterona, à liberação de testosterona. Então, o desenvolvimento esportivo tem uma teoria que diz que ele segue mais ou menos esse norte. Até 10 anos de idade, 11 anos de idade, que é mais ou menos o início da puberdade, e essa puberdade hoje está cada vez mais precoce, né? Mas é até mais ou menos essa faixa etária. Você deve priorizar o desenvolvimento de habilidades motoras. Ou seja, não deve ter ênfase na aptidão física. É a vivência, como o Dionísio falou, principalmente a vivência. Então, trabalhos mais de coordenação motora, trabalhos mais lúdicos, de lateralidade, de recreação, de uma maneira geral, para o desenvolvimento daquele hábito, daquele gosto pela prática esportiva. E, obviamente, todos os benefícios associados. A partir de 10, 11, 12 anos de idade, aí você já começa a mudar. Inclusive, a própria iniciação esportiva mais direcionada, ela deveria começar com essa faixa etária. Porque aí você já pode promover maior sobrecarga fisiológica. Ele está no início do processo de maturação, obviamente que as sobrecargas elas são crescentes com relação a isso, e a partir de 15, 16, 17, 18 anos de idade, aí você já pode entrar com um trabalho mais pesado do ponto de vista da aptidão física, que está relacionado ao desenvolvimento atlético e à saúde. Sim. Porque a saúde também está relacionada com a aptidão física. E aí mais uma outra coisa, antes da gente terminar, que existe uma diferença muito importante que a gente precisa entender de atividade e exercício físico.
é muito importante a gente ter um nível de atividade física alto durante o dia. A recomendação básica é 10 mil passos dia, para a população de uma maneira geral. Mas, atrelado a isso, nós também precisamos ter um bom nível de aptidão física, que está relacionado à intensidade do esforço. Então, a OMS, por exemplo, ela recomenda para a criança 60 minutos de atividade física diária, de intensidade moderada a vigorosa, para a criança. E para um adulto, 150 minutos a 300 minutos, no mínimo, de atividade física semanal, de atividade moderada, ou 75 a 150 minutos de atividade vigorosa. Por que a OMS fala em atividade moderada e vigorosa? Não é só a atividade física em si. Ela estimula uma intensidade de atividade, porque isso tem relação com a aptidão física, que tem relação direta com a saúde. Perfeito, professor, muito obrigado. A gente já está na reta final aqui, foi muito bom conversar com os professores Dionísio e Adriano, muito obrigado. Só que para encerrar, pedir uma mensagem sua para os profissionais de educação física, professor Dionísio, para mandar essa mensagem. São muitos desafios, essa é a realidade, e queria que o senhor deixasse a mensagem para os profissionais da área. Pegando carona aqui nessa palavra desafios, né? Eu queria dar uma mensagem para os profissionais de educação física, mas principalmente, né, para os gestores desses profissionais de educação física. Os gestores, secretários de esporte, os prefeitos das cidades, o secretário de educação, o secretário de ação social, o secretário de saúde, que é onde o profissional de educação física se insere nas diversas prefeituras de Fortaleza, que pensem, certo? E num serviço de qualidade. Para ter um serviço de qualidade, como eu falei no princípio da minha conversa, primeiramente temos que ter um profissional de qualidade. Então, um profissional de qualidade para desenvolver atividade física, para desenvolver o exercício físico, para desenvolver o esporte, é o profissional de educação física que esteja registrado no sistema CONFEF-CREFS. Perfeito, obrigado mais uma vez aos dois professores. A gente se encontra na próxima, um forte abraço, valeu.